A guerra chegou à Rússia. O conflito não está mais restrito aos campos de batalha da Ucrânia, já que um número crescente de drones e mísseis tem sido visto iluminando os céus acima de Moscou, São Petersburgo e outras cidades e regiões em todo o vasto território russo. Lugares que antes pareciam seguros se tornam mais perigosos a cada hora que passa, enquanto incêndios e explosões se tornam ocorrências diárias, e o Kremlin finalmente paga o preço por sua agressão implacável. O presidente russo, Vladimir Putin, não pode mais esconder a verdade, mas isso não o impediu de tentar. Mesmo agora, quando milhões de russos finalmente estão vendo todo o fogo e a fúria da guerra com seus próprios olhos, as autoridades do Kremlin ainda recorrem às suas táticas clássicas de mentiras, encobrimentos e propaganda em uma tentativa desesperada de controlar a situação. Autoridades de muitas regiões receberam ordens, por exemplo, a reprimir pessoas que ousam tirar fotos ou gravar vídeos dos ataques de drones ucranianos e compartilhá-los online. Isso levou a inúmeros casos de prisões e processos contra indivíduos. A polícia russa divulgou recentemente um vídeo de uma dessas pessoas, uma mulher de 19 anos, cujo nome não foi revelado, da cidade de Krasnodar. Ela foi uma das muitas testemunhas de um recente ataque de drone ucraniano a um depósito pertencente à varejista online Wildberries, frequentemente chamada de Amazon russa, responsável por mais da metade das vendas online do país. Ao ver a fumaça do depósito enchendo o céu acima, ela ligou a câmera e filmou a cena, mas desde então foi forçada a fazer um pedido público de desculpas. "Eu admito minha culpa e prometo que isso não vai acontecer de novo", declarou a mulher em um vídeo que foi amplamente divulgado nas redes sociais russas, enquanto as autoridades tentam intimidar a população em geral. A mulher também pode ser multada se for considerada culpada de violar as regras sobre filmagem e publicação de imagens de ataques de drones. E ela certamente não é a única. Muito mais russos estão sendo presos e agora enfrentam acusações de traição simplesmente por tirarem fotos de suas cidades natais sendo atacadas. Isso não é novidade. O Kremlin já vem tentando restringir o fluxo de informações sobre a guerra há vários anos. Em 2023, por exemplo, quando as forças de Kiev começaram a realizar ataques contra alvos russos na região ocupada da Crimeia, as autoridades alertaram os moradores locais para não postarem nada online sobre os ataques. Eles argumentaram que isso era porque as forças ucranianas poderiam usar essas informações, incluindo fotos e vídeos, para validar a eficácia de seus ataques ou planejar novos ataques. Com Oleg Kritikov, um conselheiro do chefe russo do governo da Crimeia, escrevendo online: "Sua diversão ajuda o inimigo a ajustar a mira de seus ataques." Pode haver alguma verdade nisso. E a Ucrânia também emitiu alertas e pediu às pessoas que não compartilhem imagens e vídeos de cidades e vilarejos atacados pela Rússia. No entanto, à medida que a guerra avançou, as autoridades russas tornaram-se cada vez mais extremas e agressivas em seus esforços para impedir que as pessoas divulguem imagens de refinarias em chamas ou instalações logísticas sendo destruídas por drones ucranianos. Muitas pessoas foram detidas e multadas. Em agosto de 2025, por exemplo, 3 jovens russos foram presos na cidade litorânea de Sochi após gravarem um TikTok deles mesmos em frente a um depósito de petróleo em chamas. Um dos 3 recebeu uma multa de 30 mil rublos, o equivalente a mais de $300. E à medida que os ataques da Ucrânia se tornam mais frequentes e impactantes, as regulamentações da Rússia estão ficando cada vez mais rígidas e abrangentes. Restrições à filmagem de ataques já foram introduzidas em cerca de 2/3 das regiões do país, de acordo com dados do Grupo Russo de Direitos Humanos, Departamento 1. Em maio de 2026, quando a Ucrânia intensificou sua campanha de ataques de longo alcance e realizou vários ataques bem-sucedidos na região de Moscou, a região da capital russa também proibiu a publicação de quaisquer fotos ou vídeos mostrando as consequências do que as autoridades classificaram como ataques terroristas. Autoridades e órgãos de segurança pública estão chegando ao ponto de ameaçar cidadãos com até 20 anos de prisão por compartilharem vídeos de sistemas de defesa aérea. E um apresentador de televisão particularmente pró-Kremlin, Vladimir Solovyov, afirmou em seu programa que todos que enviarem esse tipo de material devem ser jogados na prisão. Além disso, a Rússia está pronta para levar isso ainda mais longe. Relatos sugerem que o Serviço Federal de Segurança, FSB, iniciou os primeiros passos de um esquema para bloquear completamente o acesso ao Telegram, um dos serviços de mídia social e mensagens instantâneas mais populares de toda a Rússia. O serviço de inteligência russo acusou o fundador da plataforma, Pavel Durov, de facilitar o terrorismo, argumentando que o Telegram simplesmente não fez o suficiente para remover os canais que a Ucrânia usa para coordenar seus ataques. Para muitos é fácil ver a verdade. Isso não está sendo feito apenas por razões militares. Não se trata apenas de impedir que a Ucrânia acesse informações que poderiam ser úteis para planejar ataques adicionais. Trata-se da supressão da verdade. Trata-se de encobrir a dura realidade da situação em que a Rússia se encontra hoje. Trata-se de Putin e seus comparsas do Kremlin fazerem tudo ao seu alcance para salvar as aparências e impedir que o público russo perceba o quão ruim as coisas ficaram.
porque as coisas estão piores do que nunca. Os problemas de Putin se acumularam como nunca antes, enquanto a taxa de baixas da Rússia dispara, suas forças na linha de frente lutam para conquistar até mesmo um único pé quadrado de terra, e suas regiões internas continuam sendo destruídas por armas ucranianas. O prestígio, o legado e a imagem cuidadosamente construída de força do presidente russo estão sendo corroídos. E ao invés de aceitar e assumir seus erros, ele continua recorrendo ao seu velho manual de truques enganosos, enganando o povo e esperando que eles não percebam o que está acontecendo. Como explica o ex-redator de discursos de Putin, Abbas Galiamov, para o grande público, as imagens importam muito mais do que as palavras. Se não houver imagens de alvos em chamas, será muito mais fácil manter a ilusão de que tudo está indo conforme o planejado. E essa é a principal mensagem de Putin. O presidente também está contando com outra estratégia, já conhecida para manter o público ao seu lado: a propaganda. Em uma reunião recente com o pessoal da Marinha para celebrar o Dia da Marinha da Rússia, por exemplo, Putin, mais uma vez, tentou justificar sua invasão da Ucrânia e pintar a Rússia como vítima de agressão da OTAN, do Ocidente em geral, e do que ele repetidamente chama de forças nazistas na própria Ucrânia. Como já disse muitas vezes, e gostaria de reforçar esse ponto mais uma vez, nós não começamos nenhuma guerra. Tudo o que fizemos foi responder à ação militar e à guerra desencadeada pelo regime de Kiev com apoio ocidental contra o que era então o sudeste da Ucrânia, uma região que sempre buscou laços mais estreitos com a Rússia. Ele continuou sugerindo que o público russo precisa ser levado a ter uma compreensão ainda mais profunda do que a guerra significa, e por que eles não devem apenas apoiá-la, mas também participar ativamente dela. Eu continuo pensando que também precisamos incutir na mentalidade da nossa sociedade, do nosso povo, a importância da causa que vocês estão servindo. Vocês estão servindo a sua pátria. O que pode ser mais importante do que isso? Está claro o que Putin quer. Ele quer que o público direcione sua raiva, medo e frustração contra a OTAN e o Ocidente, em vez de contra ele. Ele quer que eles se sintam unidos contra um inimigo comum, que culpem Kiev e não Moscou pela queda do próprio padrão de vida e pelas perdas de seus entes queridos. Ele quer que o povo russo acredite que ele e eles estão do lado certo da história e que precisam permanecer fortes e firmes mesmo enquanto a situação piora. Em resumo, ele quer que o público em geral continue obediente e apoiando, para que ele possa continuar fazendo todas as mesmas coisas que pioraram tanto a vida deles, isolaram o país do resto do mundo e já levaram centenas de milhares de soldados à morte prematura. Ele quer tudo isso porque sabe que não pode simplesmente continuar jogando trilhões de rublos no cofre de guerra e esperar que tudo dê certo no final. Ele também precisa manter o povo do seu lado e garantir que dezenas de milhares de russos continuem dispostos e aptos a vestir seus uniformes e ir para a linha de frente para continuar a luta quando aqueles que se alistaram antes deles forem feridos ou mortos. Na verdade, rumores estão começando a se espalhar de que Putin pode até estar planejando uma nova onda de esforços de mobilização em Moscou e São Petersburgo, com milhares de moradores sendo obrigados a ir lutar. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, certifique-se de se inscrever no programa militar. A gente explica tudo assim, toda semana. Agora, em 12 de junho de 2026, Putin assinou um decreto para aumentar o tamanho das Forças Armadas da Rússia em mais de 7 mil pessoas. No mês seguinte, ele foi além, assinando outro decreto para adicionar mais 25 mil pessoas às Forças Armadas do país, aumentando o total geral para 2.426.130 militares, incluindo 1.535.000 militares da ativa. Muitos analistas militares acreditam que esses são os primeiros passos em direção a uma possível mobilização, e já há relatos de recrutadores russos agarrando homens brutalmente nas ruas e forçando-os a assinar contratos militares, à medida que o Kremlin se torna cada vez mais desesperado para repor suas fileiras. No final de julho, por exemplo, o veículo de notícias independente russo 7x7 compartilhou relatos da pequena vila de Bashmakovo, situada na região de Penta. De acordo com o relatório do 7x7, que citou evidências em vídeo de um blogueiro de Penta chamado Stanislav Morozov, recrutadores foram vistos durante os meses de verão vasculhando as ruas em busca de homens aptos e forçando-os a servir. Uma mulher contou a Morozov que seu irmão foi arrastado para o escritório de recrutamento local, espancado violentamente e depois obrigado a se alistar no exército. Outros moradores compartilharam histórias semelhantes, acrescentando que houve até casos de menores sendo sequestrados, espancados e deixados na floresta quando os recrutadores perceberam que eles eram jovens demais para assinar contratos. As mesmas táticas foram vistas em outros lugares. No pequeno povoado de Podgornoy, por exemplo, um homem chamado Sergei Milkin foi retirado à força de sua casa e levado para um prédio da administração. Apesar de sofrer de problemas cardíacos, ele foi obrigado a se alistar e rapidamente enviado para a linha de frente.
Apenas algumas semanas depois, sua esposa Olena compartilhou uma mensagem em uma página pública local para revelar que seu marido havia sido morto. Essas duas histórias são o tipo de coisa que Putin quer encobrir. Claramente, ele não tem escrúpulos em tratar o povo russo como pedaços de carne, violando seus direitos e destruindo famílias para alimentar sua insaciável máquina de guerra. Mas ele ainda quer manter sua imagem de líder severo, porém justo, em quem o público em geral confia e respeita. Ele acredita que mentiras e propaganda serão suficientes para que isso aconteça, de modo que, se e quando chegar a hora de uma mobilização em massa, as pessoas aceitarão de bom grado seus papéis de convocação e deixarão suas vidas para trás para servir a sua pátria. Mas o triste fato para Putin é que esse tipo de artimanha, que pode ter funcionado durante grande parte de sua presidência, está rapidamente perdendo força. Um número cada vez maior de russos está se recusando a acreditar na história fantasiosa que seu presidente conta sobre a guerra estar indo bem, e não é difícil entender o motivo. Mesmo com as autoridades reprimindo a liberdade de expressão das pessoas de várias maneiras, o povo não é cego. Eles conseguem ver o impacto da guerra com bastante clareza, já que milhões de russos já perderam amigos, familiares, vizinhos ou outros membros de suas comunidades por causa do conflito. Um número cada vez maior de pessoas também está sendo exposto aos impactos dos avanços ucranianos, ouvindo sirenes de ataque aéreo, recebendo alertas em seus celulares ou literalmente olhando pela janela e vendo fumaça e chamas tomando conta do céu. O ar vindo de refinárias próximas em chamas. Grande parte da população também sofreu de outras formas. Alguns perderam negócios devido aos impactos econômicos da guerra, por exemplo, ou viram seu padrão de vida cair drasticamente à medida que as importações secam. Grandes marcas deixam o mercado russo e os preços dos produtos do dia a dia continuam subindo. O público russo não sofreu nem de perto o mesmo que as pessoas na Ucrânia, é claro, mas a guerra afetou suas vidas e continua a fazê-lo de maneiras cada vez mais dramáticas. E a resposta natural a tudo, isso é uma onda crescente de ressentimento, medo, raiva e frustração. Putin quer que o público direcione essas emoções negativas para além das fronteiras da Rússia, mas cada vez mais pessoas estão se recusando a seguir a cartilha. Na verdade, elas estão começando a se levantar e agir contra o regime. De volta a Bashmakovo, por exemplo, relatos revelam que os moradores formaram seu próprio grupo de milícia com o objetivo de proteger os homens locais de recrutadores agressivos. Estima-se que cerca de 250 pessoas se voluntariaram para entrar no grupo. Alguns contribuíram financeiramente para o grupo, outros compartilharam informações sobre ele online. Alguns, no entanto, realmente saíram às ruas, patrulhando a localidade e mantendo vigílias em vilarejos vizinhos, para garantir que os homens voltem para suas casas sem serem capturados no caminho. A situação chegou ao ponto em que a polícia local ameaçou prender todo mundo, a menos que o grupo se dissolva. Este é apenas um grupo em uma pequena vila russa, mas representa algo maior. É um sinal de algo ao qual o Kremlin estaria prestando atenção, um crescente sentimento de rebelião entre o público russo. As pessoas estão cansadas, elas estão completamente e totalmente exasperadas com essa guerra. Eles estão cansados de ver seus amigos, maridos, irmãos, filhos e vizinhos sendo enviados para lutar em um conflito que já não parece ter nenhum propósito claro e certamente não parece ter fim à vista. Eles querem que isso acabe o mais rápido possível, e pelo menos alguns estão começando a perceber que a única maneira de contribuir para que isso aconteça é recusando-se a obedecer aos que estão no poder. Para alguns, como os de Bashmakovo, isso significa ir às ruas para proteger seus concidadãos. Para outros, significa sair da Rússia completamente, enquanto ainda podem. Relatórios revelaram, por exemplo, que um grande número de russos está comprando propriedades em outros países que ainda permitem que pessoas com passaporte russo entrem e saiam quando quiserem, como a Armênia. Vários corretores imobiliários baseados na capital armênia, Yerevan, por exemplo, revelaram que a maioria de seus novos clientes no momento são russos procurando deixar sua terra natal para trás. Alguns compararam o aumento nos negócios ao que foi visto em 2022, quando centenas de milhares de russos fugiram do país, seja para evitar a mobilização ou como um ato de protesto contra o regime de Putin. Como resultado desse aumento, os preços dos aluguéis em Yerevan subiram cerca de 30% em apenas 3 meses e espera-se que aumentem ainda mais antes do final do ano. Dados do mecanismo de busca russo, Yandex, revelam que frases como apartamentos em Yerevan começaram a aparecer com muito mais frequência nas buscas dos usuários a partir da primavera de 2026. Durante uma semana em julho, por exemplo, as buscas por esse termo chegaram a 5.200. Isso é mais do que as 5.000 buscas registradas entre 28 de fevereiro e 6 de março de 2022, a primeira semana da invasão russa à Ucrânia. Canais do Telegram dedicados a russos que procuram moradia em Yerevan também tiveram um rápido aumento de atividade, com novas postagens aparecendo diariamente de pessoas que acabaram de cruzar a fronteira ou estão planejando emigrar nos próximos meses e querem conselhos de quem está em situações semelhantes. Muitas dessas pessoas provavelmente decidiram agir em julho, quando o presidente ucraniano Vladimir Zelensky alertou que Putin estava planejando enviar até 500 mil de russos a mais para a guerra. Putin não está pronto para parar esta guerra. No entanto, a inteligência informa que ele está se preparando para uma mobilização.
Ele quer fortalecer a mobilização, mas não de forma aberta porque tem medo da sua sociedade, mas ele fará isso no começo de outubro. A Rússia vai sediar as eleições para a Duma estatal em setembro, e muitos acreditam que a mobilização pode acontecer logo depois. Com a taxa de baixas do Kremlin continuando a subir, é fácil entender por que Moscou está tão ansiosa para colocar mais pessoas na linha de frente. Mas a resposta do público conta a sua própria história. O fato de tantos russos estarem agora fugindo do país em massa ou lutando ativamente contra os recrutadores mostra que grande parte da nação não está mais disposta a se curvar e fazer o jogo do Kremlin. Então, se e quando Putin decidir avançar com uma mobilização, é provável que ele descubra que é muito mais difícil do que imagina fazer as pessoas assinarem suas próprias sentenças de morte. Em vez disso, ele pode enfrentar atos de rebelião ainda mais intensos e um aumento nos pedidos para que ele renuncie, à medida que cada vez menos pessoas estão dispostas a arriscar suas próprias vidas ou as vidas de seus entes queridos para apoiar sua campanha imprudente de conquista. E esse é apenas um dos muitos problemas que estão se acumulando na mesa do presidente russo. Você pode aprender mais sobre os desafios impossíveis que aguardam Putin neste vídeo, que explora algumas das razões pelas quais é improvável que ele concorde com um acordo de paz adequado. Para obter informações sobre o outro lado, confira este vídeo, que mostra como a Ucrânia desafiou as convenções para criar uma força aérea única, que quebra todas as regras, mas continua ficando cada vez mais forte. E, por fim, não se esqueça de se inscrever no canal The Military Show para mais notícias de última hora e análises que você não vai querer perder.